Literatura de cordel, imagens do sertão aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 802, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. Ative as notificações do YouTube para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. E muito obrigado aí a você que tem contribuído com o nosso canal através do Pix jcespindola@gmail.com, que é o nosso e-mail, do jeito que está escrito aí, jcespindola@gmail.com. O meu muito obrigado. Este romance que nós vamos ler aqui agora é do autor Manuel Pereira Sobrinho. Mas antes eu quero avisar a todos vocês que nós temos gravação aqui ao vivo todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 19h30, 7h30 da noite. Nós temos aqui gravação ao vivo no canal Imagens do Sertão. Venha participar conosco, você é o nosso grande convidado. Participe aí conosco. Hoje, no dia 12 de fevereiro de 2022, 12/2 de 2022, eu não sei se vai ser possível, porque eu estou sem internet. Esses romances que eu estou gravando aqui para vocês é porque eu estou gravando em PDF. PDFs que eu já tenho salvo aqui no computador. Mas internet mesmo eu estou sem aqui no momento, beleza? Ative as notificações do YouTube, porque assim o YouTube te avisa sempre que nós estivermos aqui ao vivo e também toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel, beleza? Este romance aqui é do autor Manuel Pereira Sobrinho, é Tiradentes, o Marte da Independência, né? É um romance muito bonito, conta aí um pouco da vida de Tiradentes, o Marte da Independência, e é do autor Manuel Pereira Sobrinho, beleza? Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para que fique mais fácil aí de vocês acompanharem aí conosco, beleza? Ó Deus, Pai do grande Marte, ensinai-me com prudência versar a vida de um Marte que sofreu com paciência. Esse foi o Tiradentes, Marte da Independência. Aqui. Nessa rima vou mostrar o homem a que tem chegado, exibindo a cópia exata do que se deu no passado, com o homem que sonhou com seu país libertado. Nos meus versos populares gritarei em toda altura o quanto naquele tempo a liberdade era dura, e quem com ela sonhasse bebia fel de amargura. Infelizmente este mundo desde sempre foi assim. Cada momento que passa, ele fica mais ruim, por uma ou por outra forma, até um dia ter fim. O grande tem liberdade porque tem a posição, dinheiro, posto elevado, tem a justiça na mão, casa, batiza e crimina, põe tudo em escravidão. Sendo que o homem pobre só tem direito ao agravo e tem que tratar o rico como a chuva trata o cravo e viver a vida inteira como um verdadeiro escravo. Com o coração sangrando, ponho a pena em minha mão, o pranto lavando o rosto para dar a descrição do caso mais comovente que se deu nesta nação. E dizer que o Tiradentes sofreu pela liberdade, eu mostrar em um espelho o código da crueldade dos antigos ocupantes da nossa propriedade. Naquele tempo a justiça no Brasil não existia, o espelho era tortura, o juiz a tirania,
A opressão era o código, o jurado a covardia. Pedro Álvares Cabral, quando em Bahia aportou, no ano 1500, somente índio encontrou, com o rei de Portugal, logo se comunicou. O rei achou de direito, manda outra expedição. Em junho do mesmo ano, chegou outra embarcação, na beira-mar da Bahia, rendendo a tripulação. Foi fundado um povoado, onde hoje é Salvador, contra a vontade dos índios, sobre ameaça e terror, alicerçado de sangue, de luto, tristeza e dor. 50 anos depois dessa data que Cabral desembarcou na Bahia, veio um governo geral, de nome Tomé de Souza, mandado de Portugal. Em 12 capitanias era o Brasil dividido, sendo que somente 2 delas tinham progredido. Pernambuco e São Vicente está bem esclarecido. Em cada capitania havia um chefe mandão, que era legítimo dono, tratado por capitão. Sua lei era o chicote, era a força e o ferrão. Era a forca e o ferrão. Então cada capitão pegava índios, prendia, os mandava para Lisboa e como escravos vendia, como qualquer animal ou outra mercadoria. E assim a nossa terra sofria a humilhação, os homens que eram donos foram para a escravidão, vendidos e torturados, sem meio de salvação. E assim, anos e anos, perdurou o cativeiro, veio o francês explorar nosso torrão brasileiro, espanhol e outros mais, de quase todo estrangeiro. Não havia um brasileiro que tivesse liberdade, Portugal é quem mandava, com força e autoridade, usando toda a tortura que lhe vinha na vontade. Mas em 1776, então, a América foi liberta e passou a ser nação. Os ingleses não gostaram, mas perderam na questão. Então, 10 anos depois, em um colégio da França, havia 3 brasileiros que tiveram a lembrança de pleitear a liberdade, uma almejada esperança. Domingos Vidal Barbosa, José Mariano Leal e José Joaquim da Maia passaram os 3 por igual, de libertarem o Brasil do jugo de Portugal. Este último, um certo dia, chegou-se até a Paris, pediu a Thomas Jefferson, segundo a história diz, para por seu intermédio ajudá-lo em seu país. Thomas Jefferson, ministro da grande América do Norte, não lhe disse sim ou não, e por seu país ser forte, o estudante esperava uma melhora da sorte. Como o ministro não deu a ele a mínima atenção, voltou a Montpellier, seu centro de educação, com a ideia em memória, sentindo no coração. Tendo terminado o curso com um pensamento seu, Domingos Vidal Barbosa, em Montpellier morreu, regressou José Joaquim, e o plano permaneceu. Eu acho que Montpellier era uma cidade francesa, tá, pessoal? Só para entender. Naquele tempo o Brasil, naquele tempo o Brasil tinha pequeno valor e não havia uma escola de curso superior, pois somente na Europa diplomava-se doutor. José Álvares Maciel já havia se formado na medicina europeia e depois de ter chegado, também aspirava a ser o seu povo libertado. Era médico e filosófico, filho de um capitão Moura, da antiga Vila Rica, por não ter força maior, não quis enfrentar sozinho, temendo caso pior. Vamos deixar José Álvares no seu modo de pensar, falemos em Tiradentes, a quem cabe eu explicar quem era e como tornou-se Marte no mundo sem par. Era seu pai um mineiro em Vila Rica criado, não o educou nas letras devido seu mau estado, porque além de ser pobre, vivia subjugado. José da Silva Trindade era seu legítimo nome, casado com uma jovem de família sem renome, Dona Ana Xavier, era este o sobrenome. E desse humilde casal a história diz assim, foi que veio o Tiradentes, que seu nome era Joaquim,
e vamos ter o tratado do princípio até o fim. Joaquim, aos 18 anos, resolveu de ser dentista. Como não havia médico logo à primeira vista, teve êxito em sua empresa, pensou em outra conquista. Deixou esta profissão aos 20 anos de idade, pôs um pequeno negócio lá mesmo em sua cidade e começou o seu progresso com perfeita honestidade. Porém, entre outros conhecidos, os amigos e parentes, perdeu o nome de Joaquim, que ricos e indigentes, pela antiga profissão, chamavam-lhe o Tiradentes. Com aquilo nosso Marte ficava entusiasmado, pelo seu legítimo nome já não fora mais chamado, porém com o novo nome não se julgou incomodado. E em 1775 seria, quando nosso Tiradentes vendeu a mercadoria e sentou praça nas armas de nossa cavalaria. Soldado, cabo e sargento, o Tiradentes galgou, ao posto de alferes o nosso Marte chegou, mas sendo filho de pobre, desse posto não passou. No Rio de Janeiro estava desempenhando o papel de honrado militar, embora sem ser cruel, encontrou-se com o amigo José Álvares Marcel. Este disse a Tiradentes que com muita paciência, honra e força de vontade, coragem e experiência, ao Brasil os brasileiros dariam a independência. O tenente-coronel Freire de Andrada, que era de José Álvares cunhado, homem de ação sincera, achou essa ideia boa, conforme lhe aprovera. O alferes Tiradentes foi a ele apresentado por seu Álvares Maciel, o qual ficou animado para com esforço deixar nosso país libertado. Tiradentes era nobre em sua sinceridade, tinha coragem bastante, amigo da liberdade, e tinha pejo de ver a grande perversidade. Então, como Vila Rica era seu belo torrão, onde ele disputava boa consideração, resolveu com essa ideia dar início à sua ação. O Visconde Barbacena era o governador daquela boa província, cheio de ódio e rancor. Para ele o que interessava era a tristeza e a dor. Ali havia uma mina dando ouro colossal, e no trabalho mineiro era grande o pessoal, mas forçado tirar ouro e mandar para Portugal. O Visconde Barbacena, para o mal já bem disposto, daquele povo exigia um demasiado imposto, sugando de todo o povo o sangue e o suor do rosto. E ainda mesmo assim, de modo nenhum chegava a quantia que a rainha de Portugal desejava. O governo tomou todo ouro que o povo tirava. E sem arrobas de ouro ainda estava faltando, o povo nu e com fome e a peia laborando, para aumentar o produto e o governo levando. Nosso grande Tiradentes essa miséria assistia, fixou mais a ideia que a bom tempo previa, ao ver aquela desgraça calado se conduía. Via velhos e rapazes, o rico ouro tirando, forçados pelos soldados, o chicote trabalhando, tudo Tiradentes via, um saqueal miserando. Ficava horas e horas somente a observar, na mão daqueles carrascos, aquele povo apanhar, e o metal que tirava, vinha o Estado tomar. Mas é que em Vila Rica tinha mais de um cidadão que se sentia tristíssimo com aquela humilhação, vendo aquele povo pobre em tão má situação. Os pobres dos garimpeiros com muito mal já passavam, trabalho sem alimento, os monstros chicoteavam, o sangue corria em rio das lapadas que levavam. E enquanto isso o ouro, nosso rico cabedal, era entregue ao governo, este dava a Portugal, era a ordem da rainha, sob pena capital. E devido à opressão no coração dos mineiros, nasceu uma rebeldia em favor dos brasileiros, que eram representados por indígenas e garimpeiros.
E Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi incentivando o povo com os seus modos decentes, os homens mais elevados, mais ricos e conscientes. Reuniu jurisconsultos, eruditos e letrados, sacerdotes e poetas, e militares honrados, um grupo de idealistas, todos eles preparados. Coronel Freire de Andrada, os padres Carlos Correia, de Toledo e Oliveira, Rolim ambos da aldeia, Inácio de Alvarenga, Peixoto poeta peia. Doutor Álvares Marcial, tão sereno como a brisa, e o Sargento Luiz, Vaz de Toledo de Pisa, Domingos Vidal Barbosa, como a história analisa. O desembargador poeta Tomás Antônio Gonzaga, poeta Cláudio Manuel, da Costa de Ideia Larga, o cônego Luiz Vieira tinha essa mesma carga. Estava entre os conjurados nosso grande Tiradentes, havia postos maiores entre as diversas patentes, mas ele sereno e fixo manobrava várias frentes. De todos os conjurados, cada dava uma resposta, tudo em casa do senhor Cláudio Manuel da Costa, outros em casa de Freire, de Andrada faziam encosta. Em generosas reformas, cada um deles pensava, auxílios de outros países, a comissão confiava, França e Estados Unidos, era o que cada esperava. Logo depois da vitória, a futura capital da República do país, na opinião geral, em São João del Rei ficava o governo federal. Liberta, que será também, seria a nova inscrição do símbolo ou nova bandeira representando a nação, e com o triângulo e de honra da Virgem da Conceição. Na antiga Vila Rica seria a universidade, a dívida dos garimpeiros por uma necessidade eram logo canceladas para toda a eternidade. E seria começada a grande fabricação de produtos necessários à nossa manutenção, escolas para todo o povo e extinta a escravidão. E no dia da derrama ou grande confiscação do ouro dos garimpeiros entrava tudo em ação para a vitória ou desgraça da província ou da nação. O Visconde Barbacena seria preso em flagrante, Coronel Freire de Andrada comandaria o levante, seria o atual governo expulso no mesmo instante. Porém, como aqui na terra toda coisa tem seu dia, o destino traça a rota, o tempo é que anuncia, saiu tudo diferente do que a turma queria. No meio dos conjurados havia um gênio do mal, com ele 2 companheiros, nascidos em Portugal, tinham a maldade de Judas, porém bancavam o leal. Joaquim Silvério dos Reis era o nome do delator, e coronel do exército, esse tipo traidor, nome que se cito com nojo, tipo vil e sem valor. Estando próxima à derrama, Tiradentes viajou para o Rio de Janeiro e por lá se demorou, a fim de alcançar a vitória que sonhou. Coronel Joaquim Silvério, tipo vil sem cotação, de moral depreciada, filho de outra nação, covarde denunciou aquela conjuração. Indo ao governador, Visconde de Barbacena, traiu os seus companheiros com coração de hiena, o responsável direto dessa lamentável cena. Convidou os seus companheiros e com eles combinou, ele como coronel para a capital marchou, para contar ao governo, e assim se consumou. Na capital da província, Joaquim Silvério dos Reis chegou com os 2 amigos, com ele faziam 3, perante o governador, falavam por sua vez. Excelentíssimo Visconde, disse Joaquim com decência, saiba que em Vila Rica existe uma inconfidência e com o intuito único de depor vossa excelência. Tudo está bem combinado e bem traçado o programa. Assim que o senhor Visconde for receber a derrama,
na mina dos garimpeiros, o sangue lá vira lama. O senhor Visconde é preso e logo mais deportado com toda a vossa família, ou então ser fuzilado, e eu, como sei de tudo, de já vos faço avisado. Porque estive no meio, sei quem são os traidores, Tomás Antônio Gonzaga é um dos conspiradores, Cláudio Manuel da Costa dá apoio aos impostores. Tem Alvarenga Peixoto, José Álvares Maciel, Manuel Rodrigues da Costa é também um infiel. Tem os nomes deles todos escritos nesse papel. Coronel Freire de Andrada, Padre Oliveira Rolim, Padre Carlos de Toledo também está no motim. Domingos Vidal Barbosa é um sujeito ruim. O cônego Luiz Vieira e muitos outros potentes, Joaquim José da Silva, Xavier ou Tiradentes, é o cabeça da turma, superando os competentes. Faz poucos dias que ele foi para o Rio de Janeiro buscar armas, munição, roupa, calçado e dinheiro, e para confirmar isto, tenho mais de um companheiro. Eram eles o coronel Basílio Malheiros Lago, o mestre Inácio Ploma, cada qual com mais afago, confirmou por esta forma, nesse dia tão amargo. Tomás Antônio Gonzaga, poeta de profissão, e o alferes Tiradentes comandam a conspiração. Sabemos porque também vamos à reunião. O Visconde de Barbacena tomou séria informação da casa dos conjurados, da grande conspiração. Joaquim Silvério informou com a maior precisão. A eles disse o Visconde: vocês continuarão vigiando os conjurados sem qualquer demonstração, até que o Tiradentes possa cair na prisão. Ao vice-rei Dom Luiz eu mandarei avisar, e ele o recebimento da derrama vai sustar. Tiradentes será preso no Rio sem esperar. Sendo preso Tiradentes, para nós a coisa clareia, aos daqui de Vila Rica eu mando cobrir na peia, e sem eles esperarem, meto todos na cadeia. Assim com os delatores, fica tudo combinado, ao vice-rei Dom Luiz, tudo foi comunicado, o dia do pagamento em sigilo foi sustado. O alferes Tiradentes no Rio foi informado que o plano da revolta estava denunciado, procurou se resguardar para não ser agarrado. E como não fosse visto pela turma do Império, o Visconde foi ao Rio, levou Basílio e Silvério, porém com muito segredo, porque o caso era sério. Dias depois, Tiradentes notou que estava seguido por dois homens camuflados e, se vendo perseguido, refugiou-se com calma por um destino devido. Fugiu dos seus seguidores para a casa de um amigo, na Rua dos Latoeiros, era este o nome antigo, hoje é Gonçalves Dias, nome que sempre bendigo. Porém, Silvério dos Reis, com Basílio se avistou, foi ao palácio do rei, na certa o denunciou, a polícia sem demora aquela casa cercou. Tinha sido descoberto pelo próprio traidor, foi preso pela polícia sem mostrar qualquer rancor, com um ar muito sereno, ostentando o mesmo amor. Presos foram em Vila Rica todos esses conjurados, para o Rio de Janeiro foram logo transportados, lá ficando apenas um, em momentos torturados. Foi Cláudio Manuel da Costa, doutor de larga visão, que ficou em Vila Rica, sofrendo grande opressão, e logo mais enforcou-se nas grades da tal prisão. Os que foram para o Rio ficaram trancafiados, sendo a Maria I os mesmos denunciados, sofrendo grandes agruras, até que fossem julgados. Dia por dia um carrasco entravam na tal prisão, espancavam os pobres homens sem a menor compaixão, a fim de ver todos eles fazer uma confissão. Mas todos se inocentavam, menos nosso Tiradentes,
tomava para si a culpa, disse que os inconfidentes que com ele estavam ali, do seu plano eram inocentes, e que ele era somente quem merecia a prisão, os demais eram inocentes de toda a conjuração e estavam injustamente sofrendo aquela opressão. Porém, a sua palavra, mesmo com sinceridade, não servia para os outros conseguirem a liberdade. Pelo contrário, aumentava os modos da crueldade. A comida que entrava ali naquela prisão era um café para cada, com 20 gramas de pão, aos domingos jabá, cozida feita pirão. A água que entrava ali de nada quase servia, a fome, sede e nudez era o que mais existia, tristeza, dor, opressão, naquela triste enxovia. E no fim de cada mês eram todos retirados, no campo da Lampadosa todos eram torturados, apanhavam como Cristo em árvores dependurados. Perante a população era feita essa desgraça, as famílias mais ilustres reuniam-se na praça para ver aquele exemplo, sem fazer uma arruaça. Depois disso, os pobres presos iam para outra prisão, sem cama, sem cobertor, dormiam no frio chão, todo o piso ensalitrado no mais imundo porão. Dom Luís de Vasconcelos às torturas assistia, a força obrigava o povo, vê tão grande tirania, e o que se recusasse, logo a polícia o prendia. Assim estes pobres homens naquela prisão ficaram, suportando as amarguras, pela sentença esperaram, e nesse sofrer tirano, 3 longos anos passaram. No dia 9 de março de 790, Dona Maria I, com a sua mão cruenta, assinou a carta régia da sentença violenta. A carta dizia assim: 12 chefes conjurados que estão presos no Brasil serão todos enforcados, sendo que o menor cúmplice, todos serão desterrados. Os padres ficam exilados no mosteiro em Portugal, à disposição do Papa para a sentença final. Sofrerá maior castigo o cabeça principal. Dom Luís de Vasconcelos cumpra a sentença legal, de acordo com a carta sob a pena capital. Assina Maria I, Rainha de Portugal. A carta chegou ao Rio, Dom Luís pouco ligou, os sofridos conjurados de modo algum melhorou, não exilou nenhum deles, também não executou. Como isto aconteceu, o tempo foi se passando, no dia 15 de outubro, outra carta foi chegando, da rainha portuguesa, a sentença revogando. Nesse tempo, Dom Luís, aquele apagado astro, já estava em Portugal, já tinha aqui outro mastro, por vice-rei do Brasil, era Dom José de Castro. De maneiras desabridas, era o tipo do tirano, desonesto, depravado, homem sem seguro plano, de modo algum parecia pertencer ao gênero humano. Recebeu a nova carta com a sentença marcada pela Rainha Maria para ser executada. Guardou 18 meses, sem a ninguém dizer nada. No dia 20 de abril de ano 92, na prisão dos conjurados, ao ler ela se dispôs, isto com toda a tortura, 18 meses depois. 12 dos prisioneiros achavam-se condenados na primeira carta régia a serem decapitados, e essa triste sentença estavam bem informados. Porém, a segunda carta, a sentença revogava, exílio perpétuo a 11, só a um não comutava. Era o herói Tiradentes, assim a carta rezava. O chamado Tiradentes para o reino é execrável, considerado por lei criminoso imperdoável, o enforque bem na praça, como o pior miserável. Decapitada a cabeça, mande para a exposição, nas ruas de Vila Rica, aonde a conspiração teve início para exemplo de quem pratica a traição.
Depois em 4 animais serão os membros atados, e os animais correndo, tangidos, desesperados, pelas ruas principais, todos 4 amarrados. Os outros 11 sujeitos deverão ser exilados, isso por tempo perpétuo, vendidos e desterrados para a África, e por famílias não serão acompanhados. E os menos complicados, o exílio é temporário, entre 10 e 15 anos, não pode ser ao contrário, a cargo do vice-rei, de modo mais necessário. Cumpra as ordens, Dom José, até o ponto final, prove a esses brasileiros a minha força legal, Dona Maria I, Rainha de Portugal. Nesta hora, Tiradentes a sua sentença ouviu, sentiu-se tão satisfeito que de alegre sorriu, porque sobre ele só a justiça se cumpriu. Era no dia seguinte, o 21 de abril, para o campo da Lampadosa, um pedaço do Brasil, Tiradentes seguiria entre 10 ou 12 mil. Então cedo foi levado ao campo da Lampadosa, já estava armada a forca, era uma altura horrorosa. Ele pediu para fazer uma prece fervorosa. Como lhe foi permitido, acorrentado se ergueu, fitou os olhos ao céu, os 2 braços estendeu, e disse: meu bom Jesus, olhai o destino meu. Vede que fui pioneiro por desejar libertado um povo que continua no mais miserável estado. Por uma rainha injusta serei agora enforcado. Porém vós estáis presente, vede a necessidade que tem um povo cativo de colher a liberdade. Vinde, Senhor, libertai-o e dai-me a eternidade. Por uma forte corrente, o seu corpo foi puxado, conduzido ao cadafalso, onde lá foi enforcado, e pelos 4 moares o seu corpo foi rasgado. E depois foi arrastado na mais terrível desgraça, 4 quartos conduzidos por 4 burros de raça, deixando felpas de carne por sobre as pedras da praça. Depois pegaram os moares, foram os quartos retirados, da carne fizeram mantas, os ossos foram cortados, salgados e logo mais para Vila Rica levados. A cabeça foi exposta bem na praça principal das ruas de Vila Rica, em cortejo musical, o todo do Tiradentes serviu de grande pedestal. No lugar que Tiradentes fazia grandes esforços, propagando a liberdade, foram arrastados seus ossos, e ali ninguém dizia: aquele pertence aos nossos. Logo depois os cachorros a sua carne rasgaram, com dezenas de urubus, a cabeça eles queimaram, destruíram sua casa e a família excomungaram. Os portugueses com isto ficaram maravilhados, pensando que os brasileiros não seriam libertados, como de fato ficaram, tristes e escravizados. Joaquim Silvério dos Reis resolveu a se mudar, foi morar no Maranhão, não voltou ao seu lugar, com medo de algum parente o procurasse matar. Porém, como Deus não dorme, sua força é sem limite, e o decreto que traça não dá força que evite, cada coisa tem seu dia, assim nos disse Judite. Joaquim Silvério dos Reis foi um dia a uma caçada, numa floresta vizinha, perto de sua morada, caiu numa grande loca, de fundura demasiada. Pelejou para sair, mas não havia lugar, ninguém viu ele cair, não podia ir o salvar. Então ali ficou ele, sem ter ninguém para que gritar. Levava papel e lápis e certo dia escreveu parte do seu sofrimento, até as fezes comeu, bebeu urina, porém, não suportando, morreu. Nos dias 20 depois, um caçador em caçada viu no pico de um monte urubus em revoada, topou lá Joaquim Silvério numa carniça danada.
Pôde saber que era ele pelo bilhete que achou, contou tudo à família, esta não retirou, porque já estava podre, o urubu engordou. 33 anos depois, Deus com sua onipotência, nas margens do Ipiranga, a Dom Pedro deu ciência, que gritou por uma vez, nossa justa independência. Inspirado em Tiradentes, Dom Pedro, príncipe de porte, viu que Portugal queria piorar nossa sorte, gritou nossa independência no Brasil de sua norte. Nada valeu a tortura feita pela monarquia, pelo Marte Tiradentes, nasceu a soberania da nossa terra querida, país de maior valia. Morreu-se o velho dos reis, a família se acabou, nada valeu a traição e o Visconde desertou, e Tiradentes foi salvo lá no céu quando chegou. Por isso Manuel Pereira estima quem tem linhagem, roga a Deus por Tiradentes e adora a sua imagem. Independente será, rico ou pobre morrerá, amando a quem tem coragem. Manuel Pereira Sobrinho, Tiradentes, o Marte da Independência. Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui nós temos aqui um acróstico, né, do Manuel Pereira Sobrinho. O Marte de Tiradentes, o Marte da Independência, Tiradentes. Valeu, pessoal. Eu estou sem internet. Logo mais eu estou lendo aqui em PDF. Logo mais, quando chegar a internet, eu vou publicar esse vídeo. Infelizmente, não sei se teremos live hoje, 12 de fevereiro de 2022. Valeu.